Reinaldo Café, Soluções de Gestão, Confraria de Negócios. O tema hoje é trabalho remoto. Meu convidado, Paulo Milreu. Até já, Paulo. Até já, Caféu. Reinaldo Café, Soluções em Gestão. Olá, você que está acompanhando o nosso trabalho aqui na Confraria de Negócios. O que é a Confraria de Negócios? Uma junção aí de profissionais, coaching, pessoas que trabalham com assessoria, consultoria, orientação empresarial, da região de Bauru. Nós estamos falando aqui do estado de São Paulo. Eu tenho um escritório de consultoria chamado Reinaldo Café Soluções em Gestão e sou associado regional da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral é a escola número 1 de negócios do Brasil, da América Latina, e a 10ª no país. E trouxemos a solução da Dom Cabral aqui para a nossa região, juntando vários profissionais, em torno, inclusive, da própria Associação Comercial e Industrial de Bauru, que apoia esse projeto. Nós optamos, nesse momento de quarentena, de tratar temas relevantes aí, no tocante a passar esse momento da crise. Nós já tivemos aqui na Confraria, você pode acompanhar esses vídeos, estão gravados aqui no canal, o Wagner Moraes falando de vendas, nós tivemos o Marcos Ferrari falando de linhas de crédito, conversamos com o Dr. Fábio Maia falando de contratos, depois temos um papo muito legal com a Maria Elvira Escapol, que veio falar de como administrar a questão emocional em tempos de quarentena, uma conversa muito legal também com o Milton De Biasi, falando sobre liderança. O Gustavo Cândido deu uma aula aí sobre a questão do digital. Tivemos também um bate-papo muito legal com o Moreira, o Carlos Moreira, sobre finanças. Ontem conversamos com o Leandro Rosa, falando aí de investimentos nesse momento. E hoje, comigo aqui, o Paulo Milreu. Paulo Milreu, nos conhecemos aí, eu até brinquei ontem na chamada desde o século passado, né, Paulo? Prazer, isso aí. Prazer tê-lo aqui na Confraria de Negócios e também na Associação Comercial. O prazer é meu, Café, o prazer estar aqui, poder contribuir aí nesse momento que todo mundo está passando por esse isolamento e os negócios estão aí ficando em dificuldades. Fala um pouquinho aí da inteligência digital, que é a sua empresa. A inteligência digital é uma consultoria em estratégia e marketing digital. A gente trabalha em 4 pilares: marketing, vendas, estratégias e inovação. E o nosso trabalho está muito focado nessa transformação digital, né? Eu atuo no digital já há 22 anos e comecei lá atrás, né? Começamos junto, né, Café? Em 98, trabalhando com internet, e estou nessa estrada todo esse tempo aí. O Paulo é uma referência aí, junto com o Gustavo, nessa área da estratégia digital. Paulo, talvez para muita gente essa história aí do home office, outros falam de home work, ou work office, tem expressões em inglês aí para todo mundo, para todos os gostos. É considerado um trabalho remoto ou não? O home office é uma modalidade do trabalho remoto. Trabalhar remotamente é trabalhar remotamente ao escritório, onde eu tenho aí a sede da minha empresa. Mas a gente tem que entender que o mundo e os negócios cada vez mais estão virtualizados, né? A prestação de serviço, necessariamente, ela não se encontra dentro da empresa ou na origem da empresa. Ela se encontra, principalmente no mundo de capital intelectual, de informação, em prestação de serviços com as pessoas, né? Então, eu posso estar home office como um trabalho remoto, mas eu poderia estar também num coworking, poderia estar num café, eu poderia estar viajando. Então, há várias modalidades desse trabalho remoto. O que a gente ouviu falar muito agora é, devido ao isolamento, colocar as pessoas em casa para trabalhar, que é o mais fácil, o mais comum e o adequado nesse momento. Mas o trabalho remoto é muito mais amplo que isso. E uma coisa importante do trabalho remoto, não se trata só de trabalhar em casa como uma comodidade, mas onde a pessoa se sente mais produtiva. Pode ser que em casa a pessoa não se sinta tão produtiva assim. E o home office hoje pode ser uma dificuldade, né? Agora, você falou do coworking, muita gente tem optado por esse tipo de trabalho, e aí eu acho que está muito ligado, me corrija se eu estiver errado,
essa necessidade de não possuir, né? Quer dizer, nós estamos numa fase diferente, né? Tudo bem, eu posso alugar uma sala, mas eu dentro de um conceito tradicional, eu tenho uma sala no prédio. Você tem que ter lá os seus armários, tem que ter as mesas, você paga o condomínio, você contrata tudo, né? No coworking, essa coisa fica mais minimalista, né? Você, basicamente, com o seu computador, você utiliza uma área compartilhada. Quer dizer, isso é uma coisa também que vem, de alguma maneira, mudando a forma das pessoas operarem no dia a dia. Exatamente. E eu acredito que agora, após essa crise, vai aumentar ainda mais a demanda por coworking, porque a gente não imagina, quando a gente tem uma pequena sala, os custos que estão aí envolvidos nisso, né? Da sala, o condomínio, o café que você tem que fazer, a limpeza que você tem que cuidar. Às vezes, numa sala pequena, você não tem sala de reunião, e o coworking abriga tudo isso, né? E se você colocar e pesar, você vê que o investimento ali, a despesa mensal que você tem em ter uma sala pequena em coworking, no coworking você vai ter uma infraestrutura muito maior. E da mesma forma que você disse, eu chego lá, se eu tiver uma sala privativa, eu tenho todos os móveis à minha disposição prontos lá do jeito que eu quero, quando eu alugar essa sala, chego com o meu notebook, trabalho lá e vou embora. Se eu precisar cancelar o contrato, não é um contrato de locação tradicional, eu posso alugar por um mês só, posso alugar por 2 meses. Então, de novo, coworking é uma virtualização do escritório tradicional. Eu tenho aquele escritório no momento que eu preciso, não preciso ter ele o tempo todo. Agora, no Brasil, nós sempre tivemos muitas amarras do ponto de vista da condução de equipe, nós, de certa maneira, temos realidade distinta nas organizações. Eu falei há pouco da Fundação Dom Cabral, eu tenho tido conferências nesse período, treinamentos na Dom Cabral, e aí você começa a enxergar a dimensão das grandes corporações. Não que a Dom Cabral trabalhe só com as grandes, ela tem produtos para pequena, para média, mas a gente tem ali encontro de presidentes e a gente percebe que a realidade da grande empresa é uma realidade de muita confiança no seu profissional, na medida de produtividade. Quando você desce para um nível um pouco menor, de média e pequena empresa, notadamente aquela que o dono ainda trabalha na empresa, ele tem uma certa desconfiança desse profissional trabalhando um pouco remotamente. Quais são, no seu entendimento, as maiores dificuldades que as empresas enfrentam em confiar, em ter nesse profissional remotamente um aliado dele? Por que essa desconfiança toda? Eu acho que talvez falta um pouco na liderança e na gestão dessas empresas, um pouquinho mais de clareza sobre aquilo que o profissional que você contrata entrega para você. Há uma métrica, há um indicador muito claro quando você tem um profissional que trabalha presencialmente dentro do seu escritório, que é aquela métrica de que ele veio ou não veio. Se ele veio, ele sentou na mesa dele, você acredita que ele está trabalhando. Se ele veio a semana inteira, sentou na mesa dele, e você acredita que ele está trabalhando, você acredita que ele está produzindo. Então, o cálculo que você faz, o indicador que você acompanha, não é se ele produziu mais ou menos, é se ele esteve lá mais presente por mais horas na empresa. Então, falta, eu acho que muito, uma capacitação da liderança para que ela compreenda que o profissional que ela selecionou, que ela recrutou, selecionou e contratou, você precisa obter dele o resultado que você espera. Então, tratar a liderança para o trabalho remoto é muito importante, porque o que você trata é a entrega. O que você trata não é a presença dele. O que você trata, dependendo, claro, de algumas funções, não é o horário que ele chega, o horário que ele sai, mas, de novo, é a entrega. Então, a empresa tem um desafio muito grande, tem uma dificuldade muito grande em ter novos indicadores, que são os indicadores dessa entrega. O que ele me entregou? Como é que eu fiz a gestão das tarefas dele durante a semana e qual foi a quantidade de entrega que ele me trouxe? Agora, isso pode remeter a esse conceito de estar ocupado ou estar produtivo, né? Exatamente. Existe uma imagem clássica que a gente vê sobre produtividade, trabalho em equipe, que é aquela sala de reunião, aquele ambiente aberto, um do lado do outro, conversando, produzindo, como se fosse uma equipe que está fazendo muitas coisas. Mas, necessariamente, essa é, às vezes, a imagem mais glamurosa do trabalho, a equipe toda junta. Mas, provavelmente, você está muito mais produtivo quando você está sozinho, olhando para o seu computador e produzindo.
E essa imagem ela não é tão glamurosa assim. Ela é uma imagem que você diz assim, poxa, olha que fantástico essa equipe. Não, a pessoa está lá, olhando para o notebook dela, para o computador dela, produzindo. Porque ela está concentrada, porque ela não está sendo, no ambiente do trabalho da empresa, às vezes, sendo interrompida. Esse é um ponto-chave. E aí você conclui que a pessoa é mais produtiva remotamente, ou isso depende muito de caso a caso, né? Porque você falou várias questões que a gente vem trabalhando nas consultorias, que você não consegue avaliar aquilo que não é medido, né? E o empresário médio brasileiro, ele não está muito habituado a ter indicadores, né? Eu até falo isso para o setor público. O meu sonho de consumo do setor público seria um gestor público levantar de manhã e falar o que eu vou fazer para cumprir esse indicador, né? Por exemplo, diminuir a desigualdade social, por exemplo, ter mais leitos hospitalares, né? Na macroeconomia, a gente tem lá 4 metas, que são gerar emprego, fazer a economia crescer, os preços ficarem comportados e distribuir renda. Eu tenho dúvida se uma equipe econômica, uma equipe de gestão do dinheiro público levanta de manhã pensando exatamente nisso. E nas organizações parece que eu cumprindo a minha tarefa está bom. Se hoje eu dei ou não dei resultado, tudo bem. Talvez a turma das vendas seja mais cobrada, né? Porque vendeu, não vendeu. Agora, eu não vejo indicador do financeiro, eu não vejo indicador do jurídico da empresa, não vejo indicador de quase nada nas áreas, vamos dizer, que não são aquelas do fim da organização. Não sei se você enxerga da mesma maneira. Mas e não seria possível ter? E não seria possível ter até no financeiro indicadores? Claro que tem, sim, claro. Então, eu acho que o ponto-chave é onde você colocou, são indicadores. E os indicadores clássicos do trabalho presencial é aquele que a gente, por hábito, por histórico, por crença, a gente tem. Eu bato o ponto, entro na empresa, bato o ponto, saio da empresa, estou na empresa, estou trabalhando. Nunca o empresário se acostumou a olhar realmente o resultado dessa entrega. E esse indicador é muito importante. Então, eu acredito muito que se uma equipe bem liderada, quer dizer, ela foi selecionada, treinada para trabalhar remotamente, ela provavelmente, dependendo, claro, do segmento, do tipo de serviço que ela presta, ela pode ser muito mais produtiva, porque ela pode estar muito mais focada. Há uma discussão aí no remoto, eu até abordei um pouco isso com o Gustavo, mas eu queria a tua opinião, que é a questão da segurança da informação, né? Então, eu estou no dia a dia na minha empresa, eu tenho até um notebook, trabalho normalmente, e agora a empresa falou, fica na tua casa, mas faz as entregas aí, tá? Aí eu chego na minha casa, minha internet é precária, eu estou aqui num ambiente, não é o meu caso, mas poderia ser de ter, seu caso tem filho menor, né? Enfim, e você às vezes está acessando informações importantes à organização. Então eu queria abordar essa questão em 3 dimensões. Uma, o remoto do ponto de vista da segurança da informação, o remoto do ponto de vista da tecnologia que eu posso utilizar e o remoto no tocante às ferramentas disponíveis para isso. Dá para abordar assim? Eu gosto de dizer muito que hoje a tecnologia está amplamente disponível e acessível. É possível você colocar sua equipe trabalhando remotamente até com ferramentas gratuitas. E ferramenta gratuita não significa que ela não tenha um contrato, um acordo, e ela não tenha segurança. É como o próprio Google, né? Ele te oferece uma ferramenta e ele tem segurança. E um ponto-chave na segurança da tecnologia está relacionado que a gente tem a visão de que o que a gente tem e é nosso, né? Está dentro do meu notebook, está dentro do meu ambiente, e eu tenho controle, é mais seguro. E necessariamente não é. Há tecnologias de terceiros que são muito mais seguras justamente porque eles cuidam muito mais dessa segurança, dos protocolos de transmissão de informação. Agora, você tocou num ponto importante, que é o ponto do local de trabalho onde estou. Claro, se eu vou colocar uma equipe para trabalhar remotamente, dependendo das informações, se são sigilosas, que são críticas da empresa, claro que eu preciso me preocupar, talvez, com esse processo de compliance dentro do próprio home office. Então, talvez eu tenha que me preocupar
que tipo de profissional vai estar atuando, com que tipo de tecnologia, com que tipo de ambiente. Mas isso pode ser melhor planejado. Agora, imagina, Café, você é economista, consultor financeiro, imagina o potencial de redução de custos, despesas que eu posso ter em equipes se eu colocar elas trabalhando remotamente. E aí acaba também um pouco, talvez, do empresário pequeno para médio, que gosta de ter aquele escritório bonito, aquela estrutura, que hoje em dia nem ela é mais necessária, né? Então, necessariamente, não preciso ter mais isso. Eu posso alugar tudo. Em São Paulo é muito comum, há mais de 10 anos já, eu monto o escritório e alugo tudo. Alugo os móveis. Não preciso ter os móveis. Agora, na outra ponta, o profissional tem que ter algum tipo de disciplina. Eu estou tendo essa experiência de ficar à distância, e, obviamente, você está na sua casa, né, vai desde a vestimenta que você tem até os seus hábitos do ponto de vista de como você vai operar. Né? E com as redes sociais, diferentemente do passado, as redes sociais elas podem tomar um tempo demasiado, e eu vou voltar àquela colocação que eu fiz. Por vezes eu posso estar muito ocupado, mas não tive nenhum tipo de produtividade, não fui produtivo, né? Imagina você ficar no WhatsApp com os amigos das 8 às 10, depois você entra no Facebook, dá uma olhadinha no Instagram, a hora que você viu, amanhã já foi. Então, como é que é o comportamento desse profissional que não está habituado? Porque você está falando de uma gama, e eu sei a sua própria experiência pessoal, que você ocupa em um espaço de coworking, né? Você tem já uma disciplina para isso. Eu estou experimentando uma rotina diferente, porque eu fico em casa, e a vantagem de eu estar em casa hoje é porque fico praticamente o tempo todo sozinho, mas eu impus para mim uma certa rotina, porque se eu não fizer isso, daqui a pouco eu estou na geladeira, daqui a pouco eu estou no céu. Então, o que você orientaria o remoto, mas não partindo só da organização, da parte comportamental do profissional que está à distância? Eu comecei a trabalhar mais remotamente em 2011, que eu viajava muito, e o meu remoto não era só um remoto de home office, mas era hotéis e outros escritórios também. E um ponto-chave sobre tudo isso é que, claro, eu tinha uma disciplina e eu estava preocupado com a entrega. Então, se eu falar de mim, esse profissional que hoje está se colocando num trabalho remoto ou colocado pela empresa, ele precisa, sim, ter essa disciplina e se preocupar com essa entrega que ele vai ter do seu trabalho, seja ele autônomo, o dono do seu próprio negócio ou funcionário de uma empresa. Do lado da empresa, ela precisa cobrar esses indicadores. Do lado da empresa, ela precisa ter alguns protocolos de relacionamento. Então, do lado da empresa, e isso é muito importante para a própria disciplina do colaborador que está em home office, é fazer uma reunião diária, de manhã, para fazer um check-in. Vamos lá, pessoal, todo mundo online, o que nós vamos fazer hoje, qual o seu trabalho hoje, o que vai ser feito. Talvez, dependendo da atividade, fazer um novo check-in na hora do almoço. E no final do dia, fazer um novo check-in. E você ter algumas reuniões que são curtas, rápidas e produtivas. Já existe isso há algum tempo feito dentro das empresas, que é chamado metodologia ágil de trabalho, né? Que veio da metodologia ágil de desenvolvimento de software. Então, já existem metodologias, conceitos estabelecidos para você ter uma gestão mais rápida, com reuniões mais curtas e objetivas. No trabalho remoto, é muito importante a reunião ter um dono, aquela pessoa que vai dizer o que vai ser feito naquela reunião. O tempo da reunião precisa ser muito mais bem coordenado para que a reunião se inicie e finalize no tempo correto. Senão, vai ficar igual a reunião presencial. Então, o profissional precisa ter essa disciplina, precisa ter o seu rito de trabalho, mas a empresa precisa também colocar esse rito de trabalho durante o dia. Paulo Tebaldi, parceiro nosso aqui, da confraria, inclusive, né? O Paulo está perguntando o seguinte: na sua avaliação, com essa nova visão de trabalho à distância, existe uma plataforma ambiente mais confiável? Para trabalho remoto,
é difícil você entender que existe uma única plataforma. Existe um conjunto de tecnologias que podem ser facilmente integradas para trabalho remoto. Claro, se eu adotar uma tecnologia como da própria Microsoft, que tem isso disponível, que é o Office 365, eu tenho desde um Word colaborativo, um Excel colaborativo, onde mais pessoas online podem estar trabalhando, até o Microsoft Teams, que a gente pode fazer essas transmissões como a gente está fazendo com essa plataforma que é o Zoom. Mas, claro, a gente pode adotar diversas outras plataformas que, de alguma forma, você utiliza ela para objetivos muito comuns. Então, por exemplo, vou falar de 5. Olha, você usa o Gmail com o Google Drive para compartilhar documentos e ele é gratuito. Você usa o próprio Zoom aqui, que para reuniões até 2 pessoas não tem limite e para mais pessoas tem 40 minutos. Você usa um software para gestão de tarefas chamado Asana, gratuito, tem uma versão gratuita, a gente usou gratuito um bom tempo, e essa versão vai te gerir tarefa a tarefa com a sua equipe. Você tem um software para comunicação, para tirar a equipe do WhatsApp, isso é importante, tá? Para começar o trabalho imediatamente colaborativo, home office, o WhatsApp é legal, mas tirar a equipe do WhatsApp é importante porque o WhatsApp está o grupo da família, o WhatsApp está o grupo dos amigos, o WhatsApp mistura a comunicação pessoal com o profissional. Então, existe uma ferramenta chamada Slack. O Skype enquadra onde aí? O Skype ele foi substituído ao longo do tempo por Zoom e por outras ferramentas. O Skype nesse momento, está em bastante declínio. A Microsoft tem o quê? O Teams, Microsoft Teams. O próprio Skype é da Microsoft, mas ele acaba nem dando muita força a ele, está dando muito mais força ao Teams. Quer dizer, você está dizendo que tem uma série de ferramentas gratuitas. Que é uma questão de começar. Agora, pensando no pequeno, né, o sujeito que está muito analógico ainda, né, ele começa por onde? Para entender um pouco mais esse mundo aqui. Porque nós estamos falando do remoto, sempre nos remete, infelizmente, a um tipo de corporação em que você tem ali 10, 15, 20 profissionais, mas tem gente, né, antenada nisso, né, o cara que já está habituado. Agora eu fico pensando ali, o sujeito que tem 5 funcionários, é ele, o filho dele, a nora, né? Ele começa por onde? Ele começa pelo WhatsApp. Ele começa pelo WhatsApp, porque o WhatsApp permite você fazer um grupinho e falar em 4 pelo próprio WhatsApp, se quiser. Ou ele vai se comunicar. Com imagem, né? Você faz ali, com imagem. Até com imagem. Então é bem simples. Tá? Agora, uma coisa importante que precisa entender no mundo digital, né? Eu sempre gosto de dizer que o mundo está digital, as pessoas estão digitais, é que há tecnologias já gratuitas para você, pelo menos, ir adotando isso. As pessoas acham, por exemplo, né, que ter aí arquivos eletrônicos no notebook, Excel, Word e tudo mais, isso é digital. Não, isso é eletrônico. Isso é um documento que está no seu computador. Estar mais digital, no fluxo digital, é colocar tudo isso na nuvem. Porque isso vai te dar uma liberdade. Esse é o ponto-chave. Na nuvem você tem liberdade e velocidade. Por que as empresas, principalmente as que têm menos cultura da nuvem, desconfiam tanto? Eu vou colocar minhas informações na nuvem, alguém vai acessar. Lembra, até a Dilma falou, como é que é esse negócio da nuvem aí? Que história é essa da nuvem? O que você pode falar? Você que é a sua vida em tecnologia, né? Eu já não... esse ano mesmo, meu notebook, ele deu um problema aí de um cabo dentro dele, eu tive que levar numa empresa lá para arrumar. A pergunta que eles fizeram é a seguinte, você precisa fazer backup? Vou te cobrar mais R$200 para fazer backup. Eu falei, não, pode formatar tudo, não preciso de nada. Não preciso de nada porque 100% do que eu tenho está na nuvem. As grandes corporações estão na nuvem. A nuvem tem tecnologia de criptografia de arquivos e segurança. O problema da insegurança não está na tecnologia, está no comportamento das pessoas. Como as pessoas hoje, até hoje, usam a senha. Né? Então, uma boa corporação ou uma pequena empresa que quer ter segurança, 1, 2, 3, mudar. Uma pequena corporação, uma pequena empresa que quer ter segurança, ela tem que ter protocolos de segurança. Então, por exemplo, exija que o seu colaborador troque a senha a cada 3 meses.
É difícil, é complicado, é chato, mas isso vai te dar segurança, porque o problema não está na segurança da criptografia, daquela segurança complexa, daquela que a gente espera que existe algo do outro mundo. Está no comportamento das pessoas, está no passar a senha para o outro acessar, o amigo acessa a senha, transfere a senha pelo WhatsApp. Esse que é o maior problema. A nuvem ela é segura a partir do momento que você estabelece alguns caminhos para isso, alguns protocolos para isso. É bem mais provável que a nuvem do Google, a nuvem da Microsoft, a nuvem da IBM, ou de qualquer, da Amazon, que você contrata, tem mais segurança do que o notebook que está aqui na minha casa. Provavelmente eles fazem um backup melhor que o meu. E é curioso, né, que essa desconfiança, porque é instantâneo, mas antes desse mundo, as informações também eram inseguras, né, dentro das organizações, né? Você tinha lá um computador que você tinha que fazer um backup. Não raramente eu me vi fazendo isso, que eu era gerente, eu tinha que pegar o backup, o HD externo e levar para minha casa. Isso quer dizer o seguinte, da empresa até a minha casa, eu podia ser assaltado, né? Mas ninguém desconfiava nessa época. Agora, porque tem os hackers, mas no fundo, o que é o hacker hoje? É o ladrão do passado físico, né? E ser hacker, você está falando de uma porcentagem muito menor, é muito mais difícil ser esse hacker. Então, assim, se eu me preocupar com conhecimento hacker, muito grande, né? Tem conhecimento muito grande. E ele Você não vai querer roubar os meus de dados. né? Não tem hacker pé de chinelo, né? O ladrão de galinha. Não tem hacker pé de chinelo. E ele não vai querer roubar os meus dados, ele vai querer dados mais complexos, ele vai estar preocupado em roubar um dinheiro de um banco, qualquer coisa do tipo. Né? Então, assim, as empresas se preocupam demais. As grandes corporações não têm essa preocupação. As grandes corporações estão com RP na nuvem, com o seu financeiro na nuvem, as grandes corporações. Só que são, claro, uma nuvem com um compliance melhor, um contrato mais bem elaborado, que custa mais, e pagam mais por isso. Mas nada impede que o pequeno vá para a nuvem. Eu acho que forçadamente, né, a gente tem falado muito essas 2 semanas de webinar, que o pessoal que não foi pelo amor vai pela dor, né? As pessoas e as empresas, elas vão ter que entender que elas precisam adotar algumas tecnologias, se preocupar um pouco mais com as suas senhas, se preocupar um pouco mais com o seu cartão de crédito onde você coloca, aprender a comprar online, porque elas vão poder se autoproteger, se sentir um pouco mais segura. Elas vão poder navegar um pouco melhor nesse mundo se ele, de repente, desequilibrar. Tem uma pergunta aqui do Wagner Moraes, você já abordou isso de alguma maneira, mas seria importante, ele dá até um exemplo prático aqui. No caso, voltando ao home office, como é que você trata a situação do ambiente, dos gatilhos aí do relógio biológico? O pijama, o horário, a manutenção, o foco, a produtividade. Como é que é isso? Como tratar essa situação? Você tem uns gatilhos diferentes, né, daquela situação. E eu colocaria mais um ingrediente aí. Eu até brinquei há pouco com a minha esposa, que ela chegou um pouco mais tarde, né? Mais cedo, desculpa, do que normalmente ela chega. Eu falei, olha, eu estou mandando uma mensagem para você, mas eu estou falando para você que eu vou chegar às 19 horas em casa, até, para dizer para ela que eu estaria ocupado até as 19 horas, porque eu não estou lá no escritório, mas eu estou aqui em casa, né? Ela deu uma risadinha. Então, como é que trabalha essa questão desses gatilhos e dessa convivência? Percebe que a gente está mudando hábitos. Né? Nós estamos criando novos hábitos. E mudar hábito, né? Vou mudar meu hábito de alimentação, mudar meu hábito para ir para a academia. Todo mundo sabe que mudar hábito é muito difícil. Agora, eu tenho que, neste momento, forçadamente mudar hábito, eu preciso adotar alguns procedimentos, alguns micro-hábitos. Né? Eu preciso pensar assim, no momento que eu me levanto, para entender que eu estou trabalhando, meu cérebro continuar reagindo da mesma forma, eu vou talvez tomar meu banho, me trocar e colocar uma roupa de trabalho. Para algumas pessoas isso é necessário. Eu vou avisar minha família que eu estou entrando agora no meu escritório e vou fechar a porta. Né? Para quem, claro, tem um escritório em casa. Esse que é o maior problema, né? Trabalhar na sala. Esse que é o maior problema. As pessoas não estão preparadas para ter um escritório em casa. Circulação grande, né? Esse é o maior problema.
Eu tenho meu home office em um apartamento, sempre tive. Então, eu fecho a porta, eu aviso. O meu maior problema aqui é o cachorro. Eu estou, às vezes, né, nesse trabalho aqui e passo uma motocicleta aqui na rua, nossa, ele late, às vezes você fala, nossa, porque um dos trabalhos que eu faço é na 94, né, e a gente está fazendo também remotamente o programa. Entra só a voz, mas a gente está usando o recurso do Google, né, para o Meet, né? Então a gente se vê, interage, mas eu tenho que ficar disciplinando o latido do cachorro, porque você está falando ao vivo na rádio, né? Então é um pouco isso, né? Tem que administrar isso, né? Tem que administrar, mas é uma sensação hoje dessa mudança. Você percebe que amanhã talvez vai ser normal. Eu fiz várias reuniões essa semana mesmo e eu escutava o cachorro da casa da pessoa lá em outra cidade, mas eu sabia que ela estava também isolada socialmente, então ok. Meu filho aparecia, ok. Então vem aí vem aí um novo normal? Exatamente. Ó, o novo normal ele é digital e o novo normal ele não vai ser tão formal. A gente não vai poder se preocupar com tudo isso. O importante, de novo, vamos voltar aos indicadores. O importante vai ser a entrega. Eu não me lembro agora, mas qual é o indicador do Brasil em termos de produtividade no mundo? Está lá embaixo, não é? Quando se fala em produtividade do Brasil, está lá embaixo. O custo do Brasil é um dos maiores custos, né? Quer dizer, a ineficiência da máquina brasileira. Eu fiz um estudo uma vez comparando um DRE, né? Demonstrativo de resultado, Alemanha e Estados Unidos e Brasil, colocando linha a linha do DRE, né? 100 de base, impostos, pessoal, 35 pontos percentuais acima o custo do Brasil. Então, será que nesse momento, entendendo que para o trabalho remoto eu preciso realmente ter indicadores desse trabalho, e eu não começo a me preocupar um pouco mais com essa produtividade, com a entrega? Porque no trabalho remoto eu não tenho mais que preocupar se eu vi a pessoa, eu não vi, se ela falou comigo, ela não falou, se ela está do meu lado, ela não está. Eu preciso me preocupar. O que eu contratei ela para me entregar, ela está me entregando. Será que não vai, de alguma forma, a empresa estar mais otimizada? Né? Os profissionais não vão ter que estar melhores preparados para isso? O Leandro Rosa, e ontem nós tivemos uma live muito legal falando de investimentos. Leandro está perguntando uma pergunta interessante aqui, Paulo, que é a questão do fim do certo regionalismo, né, da empresa, né? Hoje, os profissionais podem atender clientes no Brasil todo, né? Que é uma dimensão nova, né? Porque eu tenho clientes, por exemplo, em Araçatuba, né? E eu sempre, me desculpem se vocês estiverem me vendo, mas aqui é uma crítica construtiva, né? Eu permaneço, eu, Richard Davante, mais ou menos 4 horas e meia num carro, né, para ir até Araçatuba e de volta, e a gente trabalha lá da hora que a gente chega até o final, quando, na verdade, boa parte a gente poderia estar fazendo remoto, como nós estamos fazendo hoje, né? Nesse formato, eu não veria nenhum problema de assessorar um cliente meu no Rio de Janeiro, Manaus e coisa assim. Fala um pouquinho do fim do regionalismo e a porta de oportunidade, ou as janelas de oportunidade estão abrindo aí para o profissional. O fim só não ocorreu mais rápido porque, justamente, algumas empresas e algumas pessoas, é claro, tinham uma crença de que o presencial era tão necessário assim e não substituía aquilo que já não era tão necessário. Sim, e tem um ponto muito importante sobre isso, Leandro, que não é só a questão de eu poder trabalhar remotamente de qualquer lugar, mas eu posso contratar para a minha empresa qualquer pessoa de qualquer lugar. Pensem nisso. Eu posso ter uma empresa de prestação de serviço. Né? Eu posso ter um profissional, sei lá, de um segmento qualquer que eu preciso, de processos, né, por exemplo, que está lá em Manaus, ele é bam, e está me atendendo aqui em Bauru. É isso que você está colocando. Perfeito. Eu preciso aprender a recrutar remotamente, a selecionar remotamente. Olha, entrevista através de uma plataforma de videoconferência. Eu preciso contratar remotamente e eu preciso liderar remotamente. Tem uma empresa americana chamada Basecamp. Só para não perder esse fio. A legislação trabalhista tem que dar ela melhorou, mas ela dá uma engessada um pouco nisso, né? Isso. No Brasil. Ela melhorou, mas dá para melhorar mais ainda, é óbvio. E há outro ponto-chave em alguns tipos de trabalho remoto,
que você pode ter terceiros prestando serviço para você. Porque quando você começar a compreender o tipo de entrega que você precisa ter, muitas vezes você vai descobrir que essa entrega não é de um funcionário tempo integral. Ela pode ser de um prestador de serviço. Então, você vai modelar o seu negócio até de uma forma diferente. Tem uma empresa americana chamada Basecamp, que ela, nos Estados Unidos, ela contrata, a equipe dela é totalmente remota, e ela contrata os colaboradores dela, são desenvolvedores de software, pelo salário mais caro que é no Vale do Silício. E ela diz assim, você pode trabalhar em qualquer lugar, se você for bom, morar em qualquer lugar dos Estados Unidos ou do mundo, mas eu vou te pagar o salário do Vale do Silício. Então, ela tem profissionais altamente engajados, profissionais bem remunerados, podendo estar em qualquer lugar. O Lúcio Fiorelli é economista, mora aqui em Jaú, próximo aqui a Bauru, é inclusive delegado regional, e ele tem, inclusive, acompanhado todas as nossas lives, tem elogiado o meu trabalho. Ele pergunta, Paulo, o seguinte, a questão do horário de trabalho, não corre o risco de extrapolar, de não ter limites? Isso eu também me pego, tem dia que me sinto muito exausto, por conta de, às vezes, até falar, poxa, eu trabalhava menos quando eu ia visitar as empresas. Tem esse risco, né? Então, voltamos a fazer uma relação aí entre produtividade, indicador de presença física no escritório, carga horária de trabalho, entrega. O que é mais importante? Como é que a empresa vai começar a contratar? Ela vai estar preocupada com o horário que começa e o horário que termina ou com a entrega? Esse é o ponto-chave. Então, a gente está muito, muito fixado em tempo, a gente está muito fixado em horário, a gente está muito fixado em definir que a melhor indicador, a melhor métrica é carga horária semanal de trabalho. Então, é isso que, aos poucos, vai cair por terra. Claro que a legislação precisa ajudar nesse processo, mas, assim, a gente precisa compreender que essa não é mais o indicador correto. O indicador correto é a entrega. Então, a entrega ela pode ser por meio dia de trabalho. Vou te dizer uma empresa, se eu não me engano, a Microsoft nos Estados Unidos, Microsoft ou Google nos Estados Unidos, eliminou um dia da semana. Lá as pessoas trabalham só 4 dias, porque elas não estão preocupadas com 5 dias, com 6, com 7, estão preocupadas com a entrega. Então, elas puderam eliminar um dia. A Camila Vasques, da Super Estágio, faz uma super pergunta para você. A gente brinca com ela que ela sempre fala super, né? Quando ela abriu a empresa dela, que é uma franquia aí do Super Estágios, né, a primeira pergunta que faziam para ela era onde era o endereço dela, qual era a estrutura física. E ela está perguntando, a empresa tem um certo descrédito no trabalho remoto, será uma mudança de paradigma ou depende do negócio? Porque nós estamos falando aqui, tudo bem, meu trabalho é um trabalho praticamente de orientação, então, eu estar fisicamente ou não, o que interessa é exatamente isso. Se eu tiver, essa semana eu fiz uma análise de balanço para o meu cliente, né? Abri aqui no meu computador, compartilhei a tela, falei, olha, e até foi melhor, porque quando eu estou lá, é um desvio de atenção, ela acompanhou todos os indicadores. Mas no caso dela, está abrindo um negócio, onde que você é? Onde é a sua sede? Que estrutura é? Os escritórios jurídicos têm muito disso, né? É muito comum quando você vai visitar um escritório jurídico, notadamente nos grandes centros, né, ser numa localização boa, num prédio robusto, uma recepção daquelas, né? Uma vez eu estava orientando até um colega advogado sobre a questão financeira, eu falei, puxa vida, você está gastando um pouco demais, eu vejo que você tem um carro tal, né, a sua caneta é Montblanc. Eu falei, os clientes exigem isso, eu tenho que, não posso ser um pé rapado para chegar no cliente, senão ele não fecha comigo. Você acha que esses paradigmas vão mudando? Essa necessidade do físico pode ser relativado? Eu acho que vai mudando, pode ser relativizado, mas a gente tem que ter um ponto importante, porque muitas vezes a gente quer, pequeno, se comparar ao grande e achar que eu preciso fazer igual ao grande. Então, eu gosto sempre de estratificar como é que funciona. Se eu vendo B2B, se eu vendo para a empresa, eu gosto sempre de estratificar. Eu vendo para quem? Porque no Brasil, de 20 milhões de empresas, 98% são micro e pequenas. As pequenas vão até 4,8 milhões anos. Se essa empresa que eu vou atender, ela já vai ter um novo normal diferente agora. Claro, eu estou vendendo para grandes, para médias, que ela tem um perfil diferente, eu tenho que me portar de outra forma.
Agora, já está mudando há bastante tempo, por exemplo, com startups, que são empresas nascentes numa cultura nova, numa velocidade nova. Já está se mudando há 20 anos, quando eu me lembro que 20 anos atrás eu ia para São Paulo, eu tinha que pôr terno e gravata. Hoje em dia você vai de paletó sem a gravata e aos poucos vocês estão indo só de camisa. E aos poucos, grandes empresários de startups, olha lá, estão indo de camiseta. Então, você vai tendo uma mudança muito grande. Como há 20 anos atrás, olhar uma pessoa tatuada era estranha, hoje você tem ótimos profissionais, advogados tatuados. Então, há uma mudança cultural muito forte acontecendo. Essa cultura do digital vem muito forte também. A velocidade muda. Eu gosto de mostrar que no digital a velocidade muda. A tomada de decisão vai ser diferente. A gente precisa ser mais rápido. As coisas vão acontecer de uma hora para outra. É muito rápido como as coisas acontecem. Eu posso colocar uma loja virtual mais rápido no ar, eu posso vender pela internet mais rápido. Então, talvez ainda existam empresas e exigências que vão acabar nos próximos anos aí, não vai ser tão necessário mais. O coworking vem aí crescendo muito e mostrando isso, né? No coworking que nós estamos, tem grandes empresas lá. No meu caso, só para esclarecer, minhas filhas, minha esposa falam que eu nasci de paletó e gravata, então não dá para mudar muito. O Wagner Moraes faz uma nova pergunta aqui. O trabalho remoto pode favorecer mais o trabalho sem vínculo empregatício, por exemplo, o PJ, pessoa jurídica? Eu acho que ele já tem mostrado isso. Antes da pandemia, nos Estados Unidos já tinha 77 milhões de pessoas que trabalhavam já remotamente. Pessoas que trabalhavam remotamente com algum tipo de atividade. Então, há uma possibilidade. O Brasil, acho que tem mais da metade das empresas brasileiras são de serviços já. Então, claro que o trabalho remoto vai privilegiar essas empresas. Mas, por exemplo, ver o caso aí acho que o Gustavo citou essa semana, eu não sei se foi a Casas Bahia, colocando seus colaboradores em casa, seus vendedores, oferecendo uma tecnologia, um aplicativo para ele vender de casa. Então, o próprio comércio pode ter pessoas vendendo de casa. Agora, essas pessoas necessariamente não precisam ser mais CLT. Já se fala no fim do trabalho como a gente conhece, do modelo tradicional de CLT. Vai haver uma mudança. As pessoas vão começar a entender que elas, além das empresas olhar indicadores, as pessoas vão ter que começar a olhar mais seus indicadores de produtividade, de resultado que elas entregam. Bom, nós estamos indo aí para a reta final, ficaríamos aqui o tempo todo. Eu quero falar um pouquinho sobre reuniões online, né? Como é que organiza, mesmo porque você sabe que você é convidado, segunda-feira eu vou estar o time todo aqui, né? Então, na segunda-feira, não percam, hein? Segunda-feira, 6 da tarde, todos que participaram, e nós temos mais pessoas que participam da confraria, que por uma questão de agenda não participou disso. E estarão lá, nós vamos fazer um grande Big Brother aí. E se preparem, porque eu não vou falar qual que vai ser o esquema e eu vou fazer surpresa com vocês na segunda-feira. Mas como é que eu posso organizar bem uma reunião online para exatamente ter essa questão de produtividade? Uma coisa eu posso dizer, eu tenho participado com muita frequência, a Dom Cabral montou um encontro, era diário, agora a cada 3 vezes por semana, com os associados regionais. Eu estava antes da nossa confraria com o presidente da Dom Cabral, né? E eu percebo que as reuniões são muito produtivas, muito focadas, né? As pessoas estão muito concentradas. Como, Paulo, organizar e tirar o maior proveito de uma reunião online? Uma reunião online produtiva, ela vai acontecer se a gente tornar essa presença próxima. Então, é importante numa reunião online ter áudio e vídeo das pessoas. Isso traz uma proximidade. Apesar de a gente estar distante, a gente está se olhando e vendo qual é a nossa linguagem corporal. Então, isso é bastante importante. Deixa eu dar um testemunho nisso que eu falei há pouco da questão da 94. Quando, lá na rádio, a gente optou por não ir presencialmente, nós entramos só com voz. E eu falei para eles, olha, gente, eu preciso ver vocês, porque o nosso programa é gostoso da interação. Não necessariamente o nosso ouvinte precisa ver, poderia até, porque tem tecnologia para isso, mas se a gente já se olhar, fica fácil de ver o time, pois aumentou a produtividade. Então, eu estou dando um testemunho aqui,
que mesmo num programa de rádio, a gente está usando a imagem e está tendo um retorno muito positivo. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. Então, essa linguagem corporal é muito importante. Então, áudio e vídeo é importante. Segundo ponto, tem que ter alguém coordenando isso. Tem alguém dando rito. Como é que vai funcionar a reunião, que hora que ela começa, que hora que ela termina, qual vai ser o processo, como é que eu faço para pedir a palavra, né? Por exemplo, essa plataforma Zoom, eu tenho uma opçãozinha aqui, dependendo da transmissão, de clicar e levantar a mão, aparece um sinalzinho. Tem outras plataformas que têm outro recurso. Então, entendendo a plataforma que eu estou, eu posso determinar como vai ser esse processo de pedir a palavra. E aí eu preciso entender que tipo de informação eu vou colaborar nessa reunião. Esse é uma das sinaizinhos. Então, que tipo de colaboração eu vou ter? Por exemplo, essa plataforma Zoom, na versão paga, ela me permite, por exemplo, eu colocar 40, até 100, né? Até 100 pessoas e dividir as pessoas em salas para que elas conversem em salas e retomem a reunião. Então, eu tenho tecnologia muito barata, né? Estamos falando dessa plataforma Zoom de, acho que é $15 por mês. $15 por mês, até 100 pessoas penduradas. Até 100 pessoas. Então, é um investimento barato, mesmo pago, né? E aí você tem uma tecnologia para colaborar. Claro, a reunião se torna produtiva se tiver uma pessoa coordenando e dando a esse rito como vai funcionar e dizendo, olha, entregamos isso, resolvemos isso, chegamos ao objetivo, agora tem que encerrar essa reunião. Agora, Paulo, uma coisa tem que ficar claro, e isso também, me desculpa sempre citar a Dom Cabral, mas são temas que nós estamos discutindo lá, porque quando você tem entregas, são entregas importantes. Eu até abordei isso com o próprio Gustavo. Nós não podemos também cair numa vala comum e imaginar que tudo também vai ser virtual, né? Quer dizer, acho que no Brasil, e a humanidade é meio assim, né? Eu me lembro, quando eu estudava na escola técnica, né? Os primeiros carrinhos de cachorro-quente que tinham, né? Nossa, aí aqui em Bauru, nas Nações Unidas, um botou um cachorro-quente, lotava, aí daí um tempo, cada 50 metros tinha um carrinho de cachorro-quente, não ficou bom para ninguém, né? É comum a energia solar, né? Começou com essa história, aí 300 franquias, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter a disciplina daqui para frente de dosar isso, né? Porque ainda o presencial, a questão envolvendo algumas entregas, ela tem que ter esse contato, né? Não é só o remoto, não é só o home, não é só o virtual, né? Eu acho que esse equilíbrio vai ter que ser encontrado. Né? Eu acho que forçadamente aprendemos o potencial do remoto. Agora, voltando ao equilíbrio, a gente pesa e fala assim, bom, isso aqui eu devo continuar no remoto porque isso é positivo, isso é vantajoso, isso me traz alguns benefícios, eu vou ser mais produtivo, eu vou ter uma entrega melhor. Olha, isso aqui não, eu percebo que eu volto ao presencial e vai funcionar. Imagina eventos, né? Eventos que eram presenciais e muitos estão sendo feitos online, né? O impeditivo de talvez eu ir no evento é que eu precisaria viajar. Agora eu consigo ver um remoto. Mas a vantagem do evento presencial é o que me conecta com as pessoas. Então eu consigo fazer muito melhor agora porque eu posso usar as duas coisas. Eu posso agora criar uma sinergia entre as duas coisas. Né? Eu posso ter um curso que eu faço um pré-curso online, assisto um conjunto de conteúdo online e depois eu vou presencial só para fazer uma troca de experiência, informação e tudo mais. Legal, então, isso, eu acho que essa é uma vantagem de a gente poder equilibrar daqui para frente. Ótimo. Paulo, foi muito bom a gente ter essa conversa, lembrando, né, que esse vídeo nosso aqui está sendo gravado e logo na sequência já vai estar depositado lá no YouTube, Reinaldo Café Soluções de Gestão, também lembrando que nós temos lá, quer falar um pouquinho sobre, entender um pouquinho a questão das vendas? Estou lá com o Wagner Moraes. Quer entender linhas de crédito? Estou lá com o Marcos Ferrari. Quer falar um pouquinho de contratos? Estou lá com o Dr. Fábio Maia. Quer falar sobre essa questão emocional do afastamento, do isolamento? Estou lá com a Maria Elvira. Quer falar de liderança? Estou lá com o Milton De Biasi. Quer falar um pouco sobre o mundo digital? Estou lá com o Gustavo Cândido. Quer falar sobre planejamento financeiro? Estou lá com o Carlos Moreira. Quer falar de investimento? Leandro Rosa. E agora, sobre home office e toda essa questão tecnológica, com o Paulo Miolo. Reforçando, segunda-feira, 6 da tarde, véspera de feriado.
Mas não estão ficando em casa. Para mim, todo dia, feriado. A única coisa diferente é que você não atende os clientes, né? Você fica mais voltado para as famílias, né? Então, segunda-feira, dia 26 da tarde, aproveita que alguns aí já vão emendar, né? E acompanha aqui. Imagina o Big Brother que vai ser segunda-feira com essas feras aqui, a gente trocando experiência, falando, se preparem que eu estou aprontando com vocês. Eu, se fosse você que está nos vendo aí, não perderia na próxima segunda-feira, a partir de amanhã já sai uma campanha divulgando. Paulo, obrigado pela participação e pelo apoio também na organização e da Confraria de Negócios. Foi ótimo. Vamos aprender e fazer mais. Muito bom. Não, nós estamos pegando gosto. Eu estou com vontade de deixar um canal permanente. Já vai pensando nisso aí, que acho que tem um campo legal para a gente explorar aí. Legal? Gente, muito obrigado. Obrigado pelo apoio aí da Associação Comercial, que tem também nos ajudado nesse momento. O associado também está sendo bastante. Associação Comercial, rapidamente. Segunda-feira, né, Paulo? Nós começamos às 9 da manhã, um bate-papo ao vivo também pelo Zoom com os nossos associados. Vamos falar um pouquinho aí das ansiedades desse momento, né? Aqui no estado de São Paulo, a quarentena foi esticada até 10 de maio, muita ansiedade no meio empresarial para a retomada das atividades, e como eu sou presidente da Associação Comercial, a gente vai também tentar medir um pouco aí a temperatura dos ânimos, e buscar uma orientação. Estamos preparando também uma série de consultorias aí gratuitas para ajudar também o associado. Então, é um trabalho completo que nós estamos tentando levar para reduzir, mitigar um pouco o estresse desse momento. Paulo, um abraço, boa noite. Já posso tomar o vinho ou não? Pode, está liberado. Então, beleza. Tchau, gente, um abraço. Até mais, tchau.